Queridos, vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, a partir do verso 3. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, do verso 3 até o verso 7. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para não estardes a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor, que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Oremos. Ó Deus, nós pedimos que Teu Espírito Santo nos conduza na compreensão da Tua palavra. Nós queremos entender o que está revelado aqui e também o seu significado, sua aplicação para nós hoje. Nós pedimos que o Senhor abençoe os pastores e líderes que estão aqui nessa noite e que, como Timóteo, tem a responsabilidade de proteger o rebanho de outras doutrinas. Nem sempre é uma tarefa fácil, o Senhor sabe disso. E precisamos de sabedoria e discernimento. Ajuda-nos a Te servir na vocação que o Senhor nos chamou. Oramos também por aqueles que aqui estão nessa noite, que de alguma forma vêm sendo influenciados por doutrinas estranhas. Ajuda-os a discernir a verdade e a perceber a Tua voz no meio de tantas vozes conflitantes que estão ecoando ao nosso redor. É o que nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, conforme nós temos visto, Paulo escreveu essa carta a Timóteo com o objetivo de instruí-lo acerca de procedimentos a serem tomados na igreja de Éfeso, caso Paulo se demorasse em chegar lá. Paulo é o fundador da igreja. Depois de fazer a fundação da igreja, ele segue o seu plano missionário de anunciar Cristo onde Cristo não era conhecido. Passado um tempo, ele tem conhecimento de que a igreja de Éfeso precisa de reestruturação, precisa de um fortalecimento, especialmente à luz da chegada de alguns falsos mestres na igreja. O plano de Paulo é pessoalmente resolver a situação, mas ele precisa ir para Macedônia, onde estão as igrejas de Filipos, de Tessalônica, e devido à urgência do assunto, ele pede a Timóteo para ficar em Éfeso e já começar as providências necessárias para o fortalecimento da igreja e a organização de algumas situações que precisavam de atenção. E aqui então, portanto, nessa carta, Paulo não somente dá instruções pormenorizadas a Timóteo sobre como ele deveria proceder na igreja, especialmente com relação a diferentes grupos que havia na igreja, mas ele também o encoraja e instrui com relação a essa tarefa espinhosa que seria confrontar falsos mestres que estavam presentes na igreja de Éfeso. Lembrando que quando a gente fala igreja de Éfeso, provavelmente eram várias igrejas que se reuniam nas casas e talvez em um determinado momento, um determinado período, todos os cristãos de Éfeso que se conheciam se reuniam num local mais amplo, uma vez que naquela época não havia templos, não havia santuários erigidos pelos cristãos onde eles podiam se reunir. Provavelmente havia muitas casas-igrejas em Éfeso. A igreja, assim considerada, era uma igreja forte, era uma igreja importante, uma das mais importantes no ministério do apóstolo Paulo. E ele sentiu a necessidade, então, de dar uma atenção especial às urgências que tinham surgido ali. E a pessoa que ele resolve mandar ali é exatamente Timóteo, que tinha como missão confrontar esses que na igreja estavam ensinando alguma coisa diferente daquilo que Paulo havia ensinado. Timóteo precisava dar respostas a estas pessoas e também aos membros da igreja e manter o rebanho no caminho do Evangelho, manter os membros firmes nas doutrinas que eles tinham ouvido. Nós não sabemos ao certo o ensino desses falsos mestres, porque
para isso nós temos que fazer uma reconstrução, a gente chama de uma leitura por espelho, que nem sempre é muito fácil. Imagine você entrar numa sala e lá tem uma pessoa ao celular e ela está falando em voz alta com outra pessoa, é claro, está do outro lado, mas não está no viva voz, você só ouve essa pessoa falando e depois você tenta reconstruir a situação e o assunto apenas com a voz que você ouviu. Você não ouviu o outro lado, você não sabe o que é que a outra pessoa está dizendo e você tenta reconstruir a história ou a situação apenas com a voz daquela pessoa. É mais ou menos o que nós temos que fazer aqui. O que temos aqui é a voz de Paulo. E não temos muitas outras informações sobre o que é que estava acontecendo lá em Éfeso. Então a gente tem que, pelas respostas de Paulo, calcular quais eram as questões. Pelos pontos que ele coloca aqui, a gente tem que imaginar o que é que estava acontecendo. Então, nós não sabemos muito ao certo o que exatamente aquelas pessoas ensinavam. Há muitas discussões a respeito disso. Na verdade, os estudiosos se dividem em dois grupos. Um grupo acha que esses falsos mestres, eles enfatizavam questões judaicas. Eles eram judaizantes e queriam que os membros da igreja de Éfeso seguissem os preceitos da lei de Moisés como condição para a salvação. Outro grupo de estudiosos acham que esses falsos mestres, eles eram gnósticos, eram místicos, considerando que a cidade de Éfeso era conhecida pelo ocultismo e pela influência das religiões de mistério e da filosofia que influenciava o mundo helenista daquela época. O mais provável é que era uma combinação das duas coisas, porque o que a gente encontra aqui na carta é Paulo tratando, de fato, de legalismo, numa certa altura, e em outro momento ele está tratando de ascetismo e misticismo, que é mais relacionado a essas religiões de mistério, todo aquele misticismo daquela época. Então, é essa linha que nós vamos adotar aqui. E se nosso pensamento está correto, o que nós vamos encontrar aqui é que essas pessoas que estavam conturbando as igrejas em Éfeso eram membros da igreja que haviam se desviado da doutrina apostólica, a gente não sabe porquê, e que tinham adotado os ensinamentos ou a doutrina judaica e elementos do gnosticismo também, e que continuavam nas casas-igrejas ensinando e discutindo sobre esses assuntos que eles achavam que eram importantes. Então, além de serem legalistas, eles eram ascetas, do tipo, o ascetismo é uma doutrina que diz que, vem da palavra latim ascese, que significa subida, elevação. Então, o asceta é aquela pessoa que diz que para você se elevar espiritualmente até Deus, você tem que quebrar o corpo, você tem que humilhar o seu corpo, esmurrar o seu corpo. Na visão asceta da vida, o mal reside no corpo. Então, para que você possa se elevar espiritualmente, esse mal tem que ser quebrado. Daí, longos jejuns, chicote nas costas e uma série de outras medidas que eram tomadas naquela época e durante a Idade Média para libertar o espírito. O corpo era visto como a prisão da alma. Prisão da alma. A alma estava presa no corpo, e para que ela pudesse ascender até Deus, você tinha que mortificar o seu próprio corpo. A gente vai ver que tem elementos disso aqui na igreja de Éfeso que Paulo estava combatendo. Então, e também pela quantidade de orientações que Paulo dá para o papel da mulher na igreja, então nós imaginamos que essa seita ou esse grupo estava disseminando ideias que contrariavam o padrão bíblico apostólico ensinado por Jesus e pelos apóstolos a respeito do papel da mulher e do homem na família e na sociedade, provavelmente estimulando as mulheres a assumirem papéis que não lhes eram dados, biblicamente falando. Então, parte do trabalho de Timóteo era lidar com essas pessoas e com os estragos que elas já tinham feito no meio da comunidade. Hoje nós vamos ver as primeiras orientações que Paulo dá nesse sentido. Então, nós vamos ver a missão que Paulo dá a Timóteo, que está aí nos versos de 3 a 4. Depois, o objetivo que Timóteo deveria ter em mente quando fosse exortar aquelas pessoas, que é o verso 5. E, por último, Paulo já adverte Timóteo de algumas características que essas pessoas exibiam, como é que elas viviam, ou o que é que elas pretendiam.
Então, são 3 partes, vamos ver se nós conseguimos cobrir bem rapidamente todas elas. Em primeiro lugar, a missão de Timóteo, versos 3 e 4. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei, permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Paulo havia rogado a Timóteo que ficasse em Éfeso. E quando ele fez esse pedido, nós já vimos, ele diz aqui que ele estava rumo à Macedônia para visitar outras igrejas e planejava voltar em breve. Mas considerando a situação urgente, era preciso que Timóteo ficasse ali. O que chama a nossa atenção aqui é o fato de que Paulo faz um pedido a Timóteo para permanecer. Paulo era apóstolo de Jesus Cristo, ele era o pai espiritual de Timóteo, a sua autoridade sobre Timóteo era inquestionável. Entretanto, Paulo raramente usava do poder que o título de apóstolo lhe dava. Ele preferia persuadir, ele preferia pedir, ele preferia convencer as pessoas. Então, aqui ele diz ao seu filho na fé: eu roguei a você, eu pedi a você, com súplicas, que você aceitasse essa missão, quando ele poderia simplesmente ter dado uma ordem e designado Timóteo. Mas isso mostra o coração desse homem, mostra a sua visão pastoral. Ele sabe que pessoas que servem e obedecem porque estão convencidas e vão da sua própria vontade, eles vão fazer isso muito melhor do que aquelas pessoas que cumprem ordem simplesmente para cumprir ordem, especialmente em igrejas onde existe esse sistema hierárquico, onde ordens são dadas e elas têm que ser obedecidas. Paulo não entendia dessa maneira, ele roga, ele pede: Timóteo, eu te faço esse pedido, que você aceite essa missão e que você fique em Éfeso para cuidar da situação ali. Aqui também é importante lembrar que essa carta ela ia ser lida diante da igreja de Éfeso. E aqui Paulo como que está dando autoridade apostólica a Timóteo. Eu não vejo outra razão para ele dizer o óbvio. Claro que Timóteo sabia que ele só estava em Éfeso porque Paulo tinha pedido. Qual a necessidade de Paulo dizer aqui: eu te pedi para ficar em Éfeso, para colocar em ordem todas as coisas lá? É porque a carta ia ser lida diante da igreja de Éfeso e a carta era uma espécie de autorização apostólica que Paulo está dando a Timóteo, para que Timóteo seja fortalecido diante da igreja e autorizado para fazer as mudanças que ele tinha que fazer. Então, é assim que Paulo começa, já dando essa autoridade a Timóteo para ele agir enquanto ele não chegasse. Também é importante lembrar que essa autorização era provisória, era até que Paulo chegasse. Porque muitos da tradição episcopal, particularmente, vão dizer que Timóteo era uma espécie de bispo que Paulo nomeou para cuidar da igreja. E como bispo, ele podia eleger presbíteros, tirar gente daqui e colocar ali, agir de uma maneira com mais autoridade. Mas é bom lembrar que sim, Paulo está dando autoridade a Timóteo para fazer isso até que ele chegue. Até que ele chegue. Então, quando Paulo chegar, cessa a missão de Timóteo. Portanto, não há base para você pegar essa situação e usar como sustentação bíblica para dizer que já no Novo Testamento você encontra a figura do bispo, que era uma espécie de presbítero ou pastor glorificado e que tinha autoridade sobre os pobres pastores mortais e os presbíteros das igrejas. Não pensamos que esse é o caso. Então, o objetivo de Timóteo permanecer ali, Paulo diz aqui no verso 3, é admoestar certas pessoas a fim de que não ensinem outra doutrina. Ou seja, Paulo tinha que confrontar aquelas pessoas que estavam perturbando a paz e contradizendo a doutrina apostólica. Da maneira como Paulo fala, aparentemente eram pessoas que tinham sido membros da igreja, haviam se convertido ou aderido ao cristianismo durante a primeira viagem missionária de Paulo ali, e nós sabemos até o nome de 2 dos líderes que vai aparecer no capítulo 1, verso 20, Himeneu e Alexandre. Mas Paulo se refere a eles dizendo alguns. Né? Ele diz assim, para demonstrares a certas pessoas. Timóteo saberia quem eram
essas pessoas que Paulo aqui não quer explicitar, talvez para não expor muito cedo o nome delas diante da igreja. Mas no verso 20 ele vai fazer isso aí. Timóteo deveria admoestar. Essa palavra aqui é uma palavra que é mais forte no grego do que foi traduzido. Significa advertir severamente, ordenar alguma coisa. É isso que a palavra admoestar significa. Em outras palavras, Timóteo deveria ordenar que eles parassem com aquilo. E isso através de admoestações verbais, através de exortações dirigidas ao coração deles e à consciência deles. Isso porque eles estavam ensinando outra doutrina. Veja aí o final do verso 3. Se essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, como nós acreditamos que foi escrita, ela deve ter sido penada pelo apóstolo entre 62 e 64, depois de Cristo. Já àquela altura, Paulo pode dizer, tem pessoas que ensinam outra doutrina. Significa que já havia consciência de que havia uma doutrina certa. Já havia uma doutrina certa. E aquilo que fosse contrário a ela era outra doutrina. Isso eu digo porque muitos estudiosos, eles argumentam que a verdade bíblica, a ortodoxia bíblica, ela se formou através dos séculos e que foram os concílios ecumênicos que definiram as grandes doutrinas da teologia, as grandes doutrinas do cristianismo. Contudo, já aqui, início da década de 60, você já vê o apóstolo Paulo falando como se já houvesse um conjunto de verdades tão claramente definidas que você podia olhar o ensino de alguém e dizer, isso aqui é outra doutrina, isso aqui é diferente daquilo que Jesus ensinou e daquilo que os apóstolos ensinaram. Então, isso é um ponto extremamente importante para nós, que também nos mostra que os apóstolos e os primeiros cristãos, eles atribuíam grande relevância à questão da verdade. A questão da verdade. Se para eles a sã doutrina fosse uma questão relativa, Paulo não teria se incomodado em pegar Timóteo e dizer, fica aqui na igreja de Éfeso e confronta essas pessoas porque elas estão ensinando outra verdade, outra doutrina. Se Paulo faz isso, é porque para ele é importante a doutrina certa, a doutrina correta. Existe hoje em dia, no nosso meio, e vocês sabem disso, um grande desprezo pela questão da busca da verdade bíblica, da verdade, da doutrina bíblica correta. Para muitas pessoas é indiferente. Elas acham que o cristianismo é mais uma maneira de sentir, é você ter uma experiência indefinida com um Deus indefinido, que talvez sim, talvez não, mandou o seu filho, que ninguém sabe se é Deus ou se é homem, morreu numa cruz, ninguém sabe direito por quê, ressuscitou, ninguém sabe se foi no corpo, se foi no espírito, o que importa é que você tenha uma experiência com Jesus, que Jesus é esse, ninguém sabe. Então, existe uma indefinição no meio evangélico sobre questões fundamentais da fé. Quem é Deus? Quem é Jesus? O que é a salvação? A natureza do pecado, as consequências do pecado, a ressurreição de Cristo, de que maneira nós podemos agradar a Deus. Então, essa indefinição hoje tem permitido a entrada de misticismo, pragmatismo, ênfase em experiência, uma busca de Deus que é baseada não na palavra de Deus, mas na intuição de cada pessoa, e dá essa baderna que a gente vê acontecer aí no arraial evangélico, exatamente porque se abandonou a importância e a busca da verdadeira doutrina. Então, quando Paulo diz a Timóteo, eu te deixei em Éfeso para você ordenar a estas pessoas que não ensinem outra doutrina, está claro que havia uma doutrina que era correta e que aquilo que aqueles mestres estavam ensinando lá em Éfeso não era essa doutrina. E eles tinham que ser ordenados a calar a boca, eles tinham que ser parados, eles tinham que ser advertidos a respeito daquilo que eles estavam fazendo. Paulo diz aqui, no verso seguinte, no verso 4, ele define mais o que ele quer dizer com outra doutrina, quando ele diz assim, primeiro no final do verso 3, ele diz, você tem que admoestar certas pessoas para que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Então, aqui Paulo nos dá uma dica do que é que essas pessoas estavam ensinando. Primeira palavra, fábula.
Então, a palavra fábula, uma fábula é um mito, é uma lenda. Pode simplesmente se referir àquelas histórias que nós encontramos nos livros apócrifos do Antigo Testamento, sobre a criação do mundo, a criação dos anjos, o fim do mundo. Há livros como o Testamento dos 12 Patriarcas, há livros como o segundo livro de Enoque, o livro de Baruque, que eles falam de histórias a respeito da criação, de anjos subindo e descendo, recontam, especialmente há um livro que reconta a história de Gênesis de maneira fantasiosa, enchendo de anjos, enchendo de seres celestiais. Então eram fábulas, eram mitos que muitos judeus gostavam e que estavam nos livros apócrifos, que mais tarde o judaísmo iria rejeitar e o cristianismo também. Mas essas pessoas achavam isso lindo, maravilhoso, essas histórias, não é? Essas lendas a respeito da criação do mundo, e desprezando então a doutrina bíblica, elas estavam não só seguindo essas fábulas, mas estavam espalhando essas fábulas na igreja, como se elas tivessem a mesma credibilidade e a mesma autoridade do relato da criação, por exemplo, lá em Gênesis 1, ou o que o Antigo Testamento fala a respeito da história da redenção. Tem também aqui genealogias, que pode significar duas coisas, dependendo daquela decisão que eu disse que a gente tem que fazer. Eu falei no início, né, daquela decisão que a gente tem que fazer, se eram judaizantes ou se eram gnósticos. Se forem judaizantes, então essas genealogias eram listas longas dos antepassados, mostrando que eles tinham ascendência judaica. Porque o ponto aqui do judaísmo é, eu sou israelita. Mas como é que você prova que eu sou israelita? Então está aqui, a minha árvore genealógica. Eu sou filho de fulano, que era 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 filho de Abraão. Né? Então estava lá, mas essa genealogia aí está errada, né? Porque teve o desterro para a Babilônia. Como é que você sabe? As tribos se misturaram, as 10 tribos se perderam. Então tinha discussão a respeito de genealogia, porque o ponto era dizer, eu sou um judeu puro, então eu sou de descendência judaica. Se eles eram gnósticos, havia aquela lista de emanações gnósticas. Já pensou que nome? Mas foi um documento descoberto na biblioteca de Nag Hammadi, no Egito, uma biblioteca gnóstica. Isso foi descoberto em 1950 e poucos. E tinha inclusive os papiros mágicos de Éfeso, encantamentos das escolas de bruxa que tinha lá em Éfeso e tudo mais. E lá descobriram esse documento, esse livro, que reflete um gnosticismo bem avançado, onde tem a lista das emanações gnósticas, né? Dizendo que entre você e Deus, você tem uma sequência de seres espirituais, de emanações, eles chamam de íons, emanações que vão subindo até você chegar a Deus, e você tem que passar por tudo isso para chegar a Deus. Talvez seja essa genealogia que seja mencionada aqui. O fato é que Paulo diz que essas coisas, eles têm que parar de ficar falando dessas coisas na igreja, e olha a razão que Paulo diz aqui no verso 4, estas coisas, elas não têm fim, está vendo aí no verso 4? Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, ou seja, é uma discussão que não termina, conhece assuntos, conhece essas pessoas que gostam de pegar determinados assuntos, que a igreja já vem discutindo há 2000 anos, sem chegar num consenso, e é o ministério do cara, é pegar essas doutrinas e ficar fazendo polêmica, criando discussão, né, em coisas que não têm fim, que a cristandade já está discutindo há 2000 anos, e que são coisas absolutamente irrelevantes. Paulo disse, Timóteo, você tem que calar esse pessoal, porque essa discussão, essas coisas que eles estão ensinando, levam a discussões que não têm fim, são ensinos inúteis, especulações sem proveito, conversas movidas pela curiosidade. Ele continua aqui dizendo, no verso 4, estas coisas promovem discussões, debates, controvérsias, em vez de, como ele continua, promover o serviço de Deus na fé. Isso é, em vez de equipar as pessoas, ajudar as pessoas a conhecer a Deus melhor e assim servir a Deus melhor. Então, esses mestres, em vez de serem uma bênção para a igreja, em vez de ensinarem os crentes a verdade sobre Deus e de que maneira eles podiam servir a Deus melhor, eles pegavam essas doutrinas prediletas deles, começavam a discutir
querer impor, fazendo afirmações autoritativas sobre ela, gerando discussões, gerando polêmicas que não tinham fim e que acabavam provocando controvérsia e divisão dentro da igreja. Então, a ordem de Paulo a Timóteo é: para essas pessoas, admoesta-os para que eles parem com isso. Agora, o que Paulo queria aqui não era simplesmente, e aqui eu me impressiono, eu fiquei bastante impressionado aqui ao perceber o objetivo de Paulo. O que Paulo ainda tem esperança é que, através da admoestação de Timóteo, essas pessoas fossem ganhas de volta. Só Paulo. Ele tinha a expectativa de que, através dessa admoestação de Timóteo, essas pessoas pudessem ser ganhas. Olha o que ele diz aqui no verso 5, como sendo o objetivo que Timóteo deveria ter na hora que ele fosse confrontar esses mestres. Qual era o objetivo de Timóteo? Ele diz aqui: ora, verso 5, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Essa expressão, a presente admoestação, a palavra admoestação que aparece aqui é a mesma palavra admoestar que aparece no verso 3, quando Paulo diz a Timóteo: eu te deixei em Éfeso para você admoestar. E agora no verso 5 ele diz: o objetivo dessa admoestação, ou seja, dessa exortação que você vai fazer aos falsos mestres. Então, o que está em vista aqui no verso 5 são os falsos mestres. Então, o objetivo da presente exortação que você vai fazer para os mestres é esse: amor. O intuito da presente exortação visa ao amor. Seu objetivo, Timóteo, exortando esses falsos mestres, é fazer com que o coração deles se encha de amor. Porque é evidente que eles não têm amor pelo rebanho. Eles têm amor por discussão, para ganhar uma controvérsia, para sair vencedor num debate de palavras, num confronto. Eles não têm amor pelo rebanho. Então, o seu alvo com essa admoestação é fazer com que o amor nasça neles. E esse amor, diz Paulo, procede de 3 coisas. Primeiro, procede de um coração puro, ou seja, um coração que foi purificado pelo sangue de Jesus, regenerado pelo Espírito Santo. Porque o coração humano, na sua situação, ou no seu estado natural, sem ter sido purificado pelo Espírito Santo, pelo lavar regenerador do Espírito Santo, ele não tem como amar a Deus e amar a sua igreja. Sempre será alguma coisa interesseira. Então, o amor que Paulo está querendo que surja através da admoestação de Timóteo tem que ser um amor que procede de um coração puro. Então, o foco vai ser no coração, porque uma vez que o coração é um coração puro, o amor a Deus e o amor às pessoas brotam naturalmente. Mas não é só um coração puro. Segunda coisa é uma consciência boa, que significa uma consciência tranquila, uma consciência limpa. Uma consciência que não lhe acusa, uma consciência cuja culpa já foi tirada pelo sangue de Jesus, como fala o livro de Hebreus, que o sangue de Jesus limpa as nossas consciências das obras mortas, para que nós possamos servir a Deus. E a terceira coisa, Paulo diz, é de uma fé não fingida, ou seja, de uma fé não falsificada, uma fé hipócrita, uma fé que parece fé para as outras pessoas, mas na realidade ela não existe. O amor a Deus e o amor às pessoas nasce de um coração puro, de uma consciência tranquila e limpa e de uma fé não fingida, uma fé autêntica, uma fé sincera. Se não houver isso, ninguém pode amar a Deus como é requerido e nem ao seu próximo como a si mesmo. Porque o amor brota dessas coisas. É como se Paulo estivesse dizendo a Timóteo: o que você vai fazer é admoestar essas pessoas. Mas você tem um alvo, Timóteo, com essa admoestação. É levar essas pessoas a refletir, porque o problema delas é moral. A doutrina errada veio depois. O problema delas é moral, porque o problema delas é moral. O problema doutrinário veio depois. Como ele explica nos versos seguintes, 6 e 7, onde ele dá, então,
o efeito, ou a maneira, o efeito que produziu na vida dessas pessoas, ele terem esquecido disso. Olha só, desviando-se algumas pessoas destas coisas, coração puro, consciência boa, fé sem hipocrisia, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. O problema daqueles mestres, diz o apóstolo Paulo, é que eles se desviaram destas coisas. Desviar aqui significa abandonar ou simplesmente ignorar ou menosprezar. Esses membros da igreja de Éfeso, em algum momento, eles deixaram de cultivar um coração puro. Eles deixaram de ouvir a voz da consciência. E eles começaram a fingir a sua fé, em vez de se examinar para ver se a fé era autêntica e verdadeira. Eles pararam de vigiar e de se examinar diante de Deus. O resultado, eles se desviaram destas coisas. O coração se tornou impuro, a consciência já não era mais uma consciência boa, Paulo vai falar de consciências cauterizadas aqui nessa carta, e a fé já não é mais uma fé verdadeira, não uma fé fingida. E na hora que tem esse desvio espiritual e moral, note que é tudo espiritual e moral aqui. Está falando de um desvio interior, em que a pessoa abandonou a verdade, ela endureceu o coração, ela seguiu o caminho da incredulidade, ela foi tomada de motivos errados. Talvez líderes que estavam dentro da igreja de Éfeso, que de repente se sentiram persuadidos e corrompidos pelo poder, queriam assumir a liderança da igreja, ou queriam receber dinheiro dos irmãos, ou queriam ter seu nome conhecido, público, se moveram de interesses errados, e o passo seguinte foi corromper a doutrina deles. Olha o que é que Paulo diz. Eles se desviaram, primeiro no verso 6, eles se desviaram destas coisas, e como resultado, eles se perderam em loquacidade frívola, ou seja, é uma expressão complicada, né? Mas quer dizer simplesmente, eles se perderam em vãs contendas e discussões inúteis, falatórios que não levam absolutamente a nada. Eles perderam o foco, perderam o objetivo. Talvez antes eles eram mestres nessas igrejas, eram pastores nessas igrejas, mas uma vez que eles pararam de vigiar o coração, a consciência e a fé, se tomaram de motivos errados, de interesses impuros, e o próximo passo foi promover algum ensinamento ou alguma doutrina com o objetivo de ganhar ascendência na igreja e aí assumir o poder e ter, inclusive, vantagem financeira, que é um dos objetivos dele. Nós vamos ver isso mais adiante aqui. Eles passaram o sinal vermelho da consciência. Absolutamente se perderam num discurso vazio. No verso 7, eles pretendem passar por mestres da lei. Se apresentam como sendo peritos profissionais, conhecedores das questões judaicas, de todo o emaranhado da tradição oral, das lendas, da mitologia, das fábulas judaicas, querendo com isso impressionar as pessoas, porque é assim que eles fazem, eles vêm para impressionar as pessoas. Se apresentam como mestre PhD, THD, enfim, todos os títulos aí possíveis e imaginários. Sou perito nisso, estudei em tal lugar, já visitei tal país, fui missionário tantos anos, já ganhei tantas pessoas para aqui, já fundei tantas igrejas. Então, eles se apresentam de uma forma a impressionar os incautos, se passam por mestres da lei. Mas Paulo diz a Timóteo, não tenha medo não, porque eu vou dizer a você a verdade sobre eles. Eles não compreendem nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Timóteo, não fica impressionado com esses caras não, porque eles não têm a menor ideia do que eles estão falando. Paulo sabia do que estava falando. Paulo era judeu de judeus, fariseu de fariseus. Ele foi instruído aos pés de Gamaliel. No farisaísmo ele tinha excedido aos da sua idade. Ele era um profundo conhecedor do rabinismo, profundo conhecedor da tradição oral, profundo conhecedor das Escrituras. E quando esses mestres apareceram lá em Éfeso, ele disse para Timóteo, tem medo não, essa turma só faz barulho. Se você pressionar, você vai ver que eles não entendem nada.
Quando você pressionar, você vai ver que não tem profundidade, só fala alto, só grita, mas conhecimento bíblico, conhecimento verdadeiro, não tem nenhum. Se passam por mestres da lei, mas eles não entendem esses assuntos sobre os quais fazem asseverações ousadas, declarações assertivas. Eles falam com tanta certeza, mas na hora que você espremer o cabra, Timóteo, você vai ver que ele não entende nada. Né? É só capa, é só capa. Era essa a tarefa que Paulo tinha dado a Timóteo. Timóteo tinha que parar essas pessoas. Na parte seguinte, que nós veremos na próxima segunda-feira, mercê de Deus, Paulo vai explicar por que a lei foi dada e qual é o propósito da lei. Está aí do verso 8 até o verso 11. Ele vai dizer, olha, Timóteo, o verdadeiro propósito da lei não é esse que esses homens estão falando aí, mas é isso aqui, a razão pela qual Deus deu a lei de Moisés. É o que veremos na segunda-feira. Mas nós vamos ficar por aqui com algumas aplicações dessa passagem para nós. Conclusões que a gente pode tirar do que ouviu aqui. Algumas delas eu já adiantei. A primeira delas é que membros das igrejas evangélicas, inclusive e principalmente líderes, eles podem se desviar do caminho da verdade e começar a ensinar outra doutrina. A longa história da igreja mostra que falsos profetas surgem de dentro da igreja. Eles não vêm de fora. Eles surgem de dentro das próprias igrejas. Um dia, eles já estiveram sentados no banco, foram batizados, fizeram profissão de fé, fizeram curso de teologia, foram consagrados pastores, foram colocados à frente de um trabalho, pregaram, ensinaram, aconselharam, batizaram gente e tudo mais. E, de repente, alguma coisa aconteceu que eles começaram a mudar de comportamento. E começaram a seguir outras doutrinas. Se desviaram da verdade bíblica na qual eles foram ensinados. E não somente a doutrina, não somente o coração e os motivos são errados, mas o ensinamento é errado. Perceba que, pelo que Paulo está falando aqui, a causa, primeiramente, é espiritual ou moral. Tipo assim, um líder cai em pecado, a consciência o acusa, o seu coração clama por purificação, a sua fé é testada. Ele deveria arrepender-se do seu pecado, confessar o seu pecado, aceitar a disciplina e ser restaurado. Ele devia ouvir a voz da consciência, purificar o coração e fortalecer sua fé no perdão e no amor de Deus em Cristo Jesus. Mas quando ele rejeita essas coisas, ele endurece o coração, cala a consciência e começa a se defender. E para justificar o seu adultério, o seu roubo, a sua mentira, a sua arrogância ou qualquer outra coisa, ele apela para uma doutrina onde cabe o comportamento dele. Tipo assim, a doutrina de que Deus é amor, perdoa todo mundo. Existe um Deus que é muito bom. Esse negócio de inferno é conversa. Né? No fundo vai todo mundo para o céu. Deus é bom, Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Esse negócio que Deus predestina o ímpio para a condenação e tudo. Aí vem, né? Vem, e começa a vir. No fundo, não estou dizendo que é geral, mas em muitos casos é simplesmente uma tentativa de acomodar a doutrina a seu estilo de vida. Porque quem é que quer viver e pregar uma doutrina que depõe contra ele mesmo, seu comportamento e sua maneira de viver? Então, o primeiro desvio geralmente é moral. O primeiro desvio geralmente é moral. A pessoa se desvia, ele perde o coração puro, a consciência boa e a fé autêntica e legítima. E uma vez que ele fez isso, ele vai então abraçar um evangelho, um ensino ou alguma coisa que possa justificar a sua maneira de viver e de ser. Então, essa é a primeira lição que nós tiramos aqui. Segunda, é a importância de vigiar o nosso coração. Porque isso que aconteceu com essas pessoas pode acontecer comigo, pode acontecer com qualquer um de nós. Não tem nenhum de nós que está acima da possibilidade da corrupção do coração. O pecado de tal maneira nos corrompeu que mesmo naqueles de nós mais consagrados, ele ainda permanece e sua semente está sempre pronta a dar fruto. Como Martinho Lutero dizia, o pecado é como a barba, você faz de manhã e de tarde ela já nasceu de novo. Você tem que fazer todo dia, né? Às vezes 2 vezes por dia, eu não tenho esse problema. Mas outros que resolveram não ter barba, eles sabem do que é que eu estou falando, né?
Então, todo dia, pelo menos 2 vezes, ele tem que fazer. Pecado é como a barba, dizia Martinho Lutero. Por isso, doutrina é importante, e eu não quero ser mal entendido nisso. Vocês sabem a importância que a gente dá à doutrina, especialmente na teologia reformada. Mas, às vezes, até nós, reformados, esquecemos que mais importante até é um coração puro, uma consciência limpa e uma fé não fingida. Eu prefiro estar com um crente, ainda que ele esteja equivocado teologicamente em alguma coisa, do que alguém que está ortodoxamente correto, mas há muito tempo abandonou uma consciência tranquila e cuja fé é fingida. Terceira coisa que a gente aprende aqui, que boa parte do trabalho pastoral é a admoestação de pessoas na igreja com respeito ao que elas acreditam e o que elas ensinam. É por isso que o Novo Testamento dá uma ênfase tão grande sobre o fato de que o pastor ele também é mestre e que alguém para ser presbítero ele precisa ser capaz de advertir e de ensinar. Ele precisa conhecer a boa doutrina. Pastores que não têm conhecimento doutrinário, que não se preparam teologicamente, eles não serão capazes de enfrentar gente assim. Aliás, eles nem vão perceber que essas pessoas estão dentro da igreja. Quando ele abrir os olhos, os caras já tomaram a igreja dele. Já corrompeu a igreja em peso saiu, ele ficou lá sozinho, ele, a mulher e os 3 filhos. O resto foi embora com os falsos meios. Não é verdade? É só olhar a história da igreja, história recente. Quando o pastor abriu os olhos, o rebanho foi embora, com o falso mestre que estava dentro, um lobo, né? Que estava dentro e ele não percebeu. Por que não percebeu? Porque ele não sabe discernir. Nunca deu importância para a doutrina, acha que doutrina é secundária. Então, essa é uma parte do trabalho pastoral, é doutrinar a igreja, ensinar a igreja. O pastor também é mestre, como Paulo diz lá em Efésios capítulo 4. E a última coisa que eu queria tirar aqui como lição para nós, é que o objetivo do trabalho pastoral, do trabalho de liderança, de tudo aquilo que nós fazemos na igreja, nossas exortações, nossas correções bíblicas, é produzir uma fé não fingida. Então, quando você for preparar o seu sermão, você pensa nisso. É isso que efeito ou que resultado você quer do seu trabalho pastoral de pregador, de pastor, de conselheiro, de visitador? O que é que você espera produzir no seu rebanho? Essas 3 coisas. Que aquelas pessoas que estão debaixo da sua ministração, elas aprendam a necessidade de ter um coração sempre puro, e significa os motivos, né? Coração puro quer dizer motivos corretos. Uma consciência boa, a consciência é o pisca-alerta do Espírito Santo. É quando alguma coisa dá errado, o Espírito Santo, na consciência, toca aquela luzinha vermelha. Não despreze a consciência. O crente tem que aprender isso, que é a lâmpada do Espírito Santo no coração do homem, com frequência é a consciência dele. E a fé tem que ser autêntica, ela tem que ser genuína, ela não pode ser fingida. São essas 3 coisas que nós devemos buscar no ministério pastoral, desenvolver no meio da igreja. Isso é muito mais importante do que você conseguir emprego. Não estou dizendo que uma coisa vai contra a outra, mas estou pensando em termos de prioridade. O que é mais importante no ministério pastoral? É mais importante promover estas coisas do que a prosperidade das suas ovelhas. De que adianta você fazer prosperar gente de coração impuro, consciência culpada e de uma fé não fingida? De uma fé fingida, hipócrita. Que adianta isso, você falar de prosperidade para ele, falar de cura para ele, de saúde para ele, de libertação para ele, de guerra espiritual para ele, quando o que ele precisa é de conversão, de uma mudança profunda de vida. E nós deveríamos saber que boa parte dos problemas na igreja nasce exatamente disso, de corações que não foram purificados, consciências cauterizadas e de pessoas que fingem com relação à fé. E, portanto, esse tem que ser sempre o nosso alvo. O trabalho do pregador é meter aquela sonda na alma, né? Como a espada que vai fazendo a distinção. Essa é a tarefa do pregador. Pregar para as consciências, não para entreter seu público, mas pregar para a consciência, porque esse é o objetivo que Deus nos deu. Amém, irmãos?